É interessante o Rodrigo falar um pouco dessa novela, né? E eu estava lendo alguns contos da Rua Desconhecida, do livro Rua Desconhecida, e entre eles tem um bem interessante que inclusive virou curta gaúcho, que é A Peste da Janice, né? Que também é um conto, também é uma história bastante interessante e tocante, né? E isso aqui é o famoso bullying, digamos assim, na escola, né? Como é que também é para ti, professor, trabalhar esses temas? Porque, ao mesmo tempo que eles são temas tocantes, em nenhum momento eles aparecem aqui de forma piegas, não fica nada muito... não fica forçado, e sim fica uma coisa muito bonita, né? Como é que é trabalhar isso, assim, para ti como escritor? Não sei se eu sei falar sobre isso, não. Quero dizer assim, não sei se eu sei explicar. O que tem, assim, sei lá, duas coisas que me ocorrem. A primeira é que eu, como escritor de ficção, eu tenho pouca coisa de ficção escrita e acho que vou escrever mais alguma coisa ainda, assim, mas, sei lá, certamente nunca vai ser o centro, acho, da minha vida. Mas eu não sou um cara de muita imaginação. Isso é uma coisa, não sou muito fabulista, assim, sabe, de inventar grandes enredos e tal. Em geral, quase tudo que eu escrevi tem uma base documental viva muito forte, né? E eu só dou uma torcida e enfim, mudo um pouco algumas posições. É isso. Eu não tenho muita inventividade. Eu tenho muita inveja, assim, tenho vários amigos que escrevem e pegam às vezes um fiozinho de enredo e inventam um personagem e tal. Não é a minha. E a segunda coisa é que eu sou, voltando um pouco ao que eu tinha dito antes, nesse negócio da superexposição de ser patrono, eu sou uma pessoa, no geral, sou uma pessoa mais retraída, meio tímida até, né? E eu sou um tímido clássico, assim, sabe, super observador e essa coisa toda, né? desde a infância. Então eu tenho muito esse senso, assim, de ficar prestando atenção em coisas, às vezes imbecis e tal, mas que na hora me chamam a atenção. E com o tempo eu fui aprendendo que as coisas para as quais eu prestava atenção valiam a pena. No começo eu achava que era só, sei lá, uma peculiaridade minha, né? Mas aí com o tempo eu acabei vendo que isso valia a pena, que me rendeu muito para fazer ficção, mas também para escrever textos, ensaios e tal, né? Então é mais ou menos isso, assim, eu escuto, como qualquer um de nós, assim, eu escuto histórias e fico muitas vezes com elas meio... Essa história da Peste da Janice, uma parte dela eu ouvi de uma pessoa, uma vez um comentário, que era uma história de discriminação em colégio, assim, né, de uma criança que é discriminada, como criança faz, né? Criança pega no pé e tal. Tem brincadeira de criança, tipo, vou te passar a peste e tal, não sei o quê, né? E às vezes a peste é alguém que encostou nela, ela tem que passar adiante. E aí eu fiquei com esse negócio. Então, e a terceira coisa que me ocorreu dizer, assim, é que eu acho que é muito por formação e tal. Eu tenho uma formação católica bastante... Não sou mais católico, mas eu tenho uma formação, tenho uma marca de ser católico. Meu pai foi seminarista jesuíta, então é uma marca inesquecível, né? Então eu tenho muito essa coisa de pensar na dimensão moral das coisas, assim, dizendo de maneira meio filosófica, meio pedante, é isso. Eu sempre me volto a essa questão, sabe? Tá, mas o que é certo fazer, sabe? O que é adequado fazer? Por que alguém age como age? Esse tipo de pergunta, né? Então é isso, no fundo acaba que eu escrevo muitas vezes sobre isso, entendeu? Sem me dar conta. Quando eu vejo, eu estou discutindo, estou contando uma história, mas o ponto da minha história é que tem um dilema moral colocado ali, entendeu? O que fazer nessa hora? Mas não sei se eu te respondi, mas é o que me ocorre falar sobre isso. Eu não sei bem explicar como é que funciona o mecanismo, mas é por aí. Eu te dou um exemplo. Assim, por exemplo, eu tenho um projeto de um romance na minha cabeça, já também há bastante tempo, desde que morreu, mais um morto agora, desde que morreu um cara que era meu amigo, não era um amigo muito próximo, assim, mas era uma pessoa de quem eu gostava muito, que era o Utzig, o José Eduardo Utzig, que é um cara bem da minha geração cronológica. Trabalhei com ele no governo do Tarso, na prefeitura de Porto Alegre e tal, mantive contato com ele. E ele estava trabalhando numa campanha política, ele era político, assim, profissional. Ele estava numa campanha política, estava um médico, o cardiologista dele já tinha recomendado que ele baixasse a bola, que estava muito forte, e ele, na reta final de uma campanha, um dia o cara vai para casa, janta, está tomando uma taça de vinho, está brincando com a filha e morre. Puf, assim, ele tinha 40 anos, 40 e poucos. E foi uma coisa assim que, sabe, entrou muito torta, assim, além da morte estúpida de um jovem, assim, né?
E me entrou muito esse negócio assim, porra, como assim, sabe? A minha geração morre, né? Um pouco esse sentimento. Então, desde lá eu tenho esse troço na minha cabeça, eu já desenhei vários personagens para escrever, cenas. Pô, eu tenho um arquivo imenso assim de coisas anotadas para escrever um romance cujo eixo é esse problema, entendeu? Assim, a gente morre, né? Então, não sei como é que eu vou fazer, já tentei algumas saídas, já comecei a escrever, mas não... E como eu não tenho muita pressa disso, eu vou deixando, entendeu? Porque não é o centro da minha vida, né? Então, talvez eu espere uma situação favorável, de repente, eu embico de novo. Eu tenho, as 2 últimas ficções que eu escrevi foram de encomenda. Escrevi uma novela que saiu pela Editora Ática esse ano até, que foi uma encomenda. Ah, quero escrever, tem uma série assim, está lá na paradidática. Eu digo, quero. Aceitei meio no escuro. E aí escrevi com prazo. E foi super legal. Eu até já andei conversando com alunos de 7ª série, assim, que leram o livro. Mas também foi nessas, assim, nesse caso foi uma encomenda mesmo.